nesse ANEAC News eu considero que você não pode perder e você ainda vai compartilhar com toda a sua rede, porque tem muita informação importante, muita coisa que você quer saber. A gente vai falar sobre movimentação interna dos empregados. Vamos falar também sobre como é que estão as inscrições, a organização da nossa Assembleia, as agendas que tivemos na VIPS, né? E algumas agendas futuras aí que estamos marcando para a próxima semana, tá? Tem a mesa de negociação permanente, então conteúdo importante, vamos lá, assistam, espero que vocês gostem. Bem, nessa semana, a gente aqui em Brasília se reuniu com as entidades de Acontec na mesa de negociação permanente, né? Então foram pontos mais focados aí nas agências, né? Nesse fechamento das agências, na abertura das agências digitais, questão das funções gratificadas. E nós, na ANEAC, nós pontuamos sobre dois pontos importantes. O primeiro um agradecimento também à mesa, né, que a gente vem tratando dessa questão, necessidade de recompor o nosso quadro técnico, então foi importante a nossa participação, o nosso diagnóstico sobre essa pauta, que foi levado também ao presidente, à VIPS, levado às demais vice-presidências, e nós conseguimos aí finalmente ter êxito no concurso, né? Já temos agora, saiu no dia 26 a lista final dos classificados, e então a gente espera agora todo o processo de contratação e a gente está tratando isso com a VIPS e vamos ter uma agenda importante no dia 10. Mas vamos voltar aqui na mesa de negociação, falamos desse tema, da importância e, é claro, da movimentação interna que a gente está tratando também. Mas outro ponto de extrema relevância para a ANEAC é a questão das funções gratificadas. Então a gente viu lá no início ainda com a diretora Cíntia, né, tivemos uma agenda em novembro em função daquele novo enquadramento do RH 083 com a preocupação que se tem que os profissionais mantenham as suas áreas técnicas e mantenham ao que eles foram contratados. A gente entende perfeitamente, mas a gente levantou que a gente tem só 4 empregados nessa condição que atuam não como profissionais e atuam na rede. A nossa preocupação é exatamente na questão inversa. A gente já vem trazendo nas mesas de negociação essa preocupação das nossas áreas técnicas que sejam gerenciadas, que sejam comandadas por profissionais, né? Isso não vem acontecendo, isso vem ampliando o problema, mas por quê? Porque quando você vai fazer um PSI e você profissional, quando você se coloca com um colega que vem da carreira administrativa, ele já fez todo o encarreiramento que vem de júnior, pleno, sênior, então ele acumula essas experiências e isso traz um score para ele que acaba sendo maior do que a nossa participação. Então isso vem crescendo o problema. Então são dois, a questão de termos um score qualificado para participar dos processos de seleção interna das nossas áreas e tratar realmente as nossas áreas de ABS, de GOVs, CELOGs como áreas técnicas, né, que precisam dessa supervisão, dessa coordenação, dessa gerência profissional. Bem, trazer algo que todo mundo está aguardando, o WhatsApp aqui da ANEAC realmente bombando com esse assunto, né, e agradecer a equipe da VIPS que nos recebeu ontem muito bem. A gente foi com uma pauta muito importante trazida no nosso GT de Deltas, né? Até aproveitando essa oportunidade, vou tocar nesse assunto aqui. Ontem tivemos com a Flavinha, com a Karen, com a Denise, e aí falamos em conjunto com a Advocef, que também tem o mesmo problema. Então tem um colega Daniel que está participando do GT lá. Nós conversamos no congresso da Advocef na semana passada com ele, fizemos um trabalho em conjunto. O Emerson Simplício e o Assis já estavam tocando o grupo de trabalho aqui e fala um pouco dos colegas que entraram em 2022, 2023. Bem, são os colegas que são provenientes lá naquele concurso de 12 e 14, os de advogados são 10 e 13, então é essa turma que entrou por força de liminar. Qual é a questão? Sobre saúde caixa, a gente vai tratar no acordo coletivo e a gente está apartando a discussão. Mas com relação aos deltas, o que aconteceu? Você, colega que entrou agora,
você estava com o edital, à época, previa que você entraria com um delta e após o estado probatório, em 90 dias, você teria mais 2 deltas. E isso não aconteceu quando você entrou por força da liminar. Então é esse o conjunto. Ainda tem um grupo de 10 colegas, e aí muito bem tratado pelo Emerson Simplício, né, que faz parte desse grupo, inclusive, que eles deveriam ter entrado lá em 2014 em função da anulação de uma questão, de um quesito da prova, que foi dado como ok, e aí reclassificaram esses colegas com um novo posicionamento na lista. Então eles deveriam ter entrado de fato em 2014. O que prevalece para eles, além dessa questão desses deltas, né, iniciais, são os deltas de tempo, né? A cada 2 anos. Então é um trabalho muito consistente, um trabalho que tem uma tese também muito bem fundamentada pelo colega Daniel do Jurídico. Então a gente apresentou isso à VIPs, né? E aí existe já algumas ações isoladas de colegas, não me falha melhor, são 2, né, que já vem com o tratamento. E aí a gente entende também que nessas ações houve o comparativo do colega que entrou com o colega que já está. O que isso diverge um pouco do nosso pensamento e também do GT e da fundamentação do trabalho é porque essa comparação, o colega que já entrou lá, ele participou também de processos, né, que falam do delta por mérito. E você não teve essa oportunidade porque não entrou, então isso que é um pouco conflitante com relação à ação que já foi movida por alguns colegas, mas de fato o que a gente preza e o que a gente pede e o que vai ser realizado em acordo, e isso fica bem claro, a gente não vai precisar judicializar, a nossa intenção é esse trabalho na mesa de negociação permanente específica. Então agora eu vou estar passando todo esse conteúdo também por e-mail a VIPs, entregamos, né, o material, mas eles vão receber também por e-mail para que a gente possa tratar em mesa de negociação específica com TEC e Caixa para dar solução. Então a proposta é que vocês tenham realmente os deltas com base no edital. Então entrou, tem um delta 90 dias mais 2, e aí tratar os deltas de tempo, né? Então tem que ver quando cada um entrou para poder fazer esse cálculo. Então é mais um ganho importante da ANEAC, da participação em conjunto com a Advocef, a presença de Carlos Castro, presidente da nossa FENEAC, o Rosino também estava presente, presidente da Audicaixa. Então essa ação colaborativa, essa união entre as entidades fortalece muito a nossa participação e o ganho junto à Caixa. De extrema importância e que a gente ficou muito feliz, um agradecimento especial aqui a VIPs nesse tratamento, que é a questão da movimentação interna. É uma preocupação muito grande dos colegas, a gente sabe o que aconteceu, né, no passado recente, onde colegas que estão aí no interior sempre buscam voltar para a sua cidade de origem. A gente sabe que o home office facilitou muito, mas a gente tem ainda colegas que estão buscando, pelo menos tem mais de 100 pessoas cadastradas no Movimenta. O Mova também veio para nos ajudar nisso, e a gente agradece muito a VIPs pelo que aconteceu aí essa semana. A gente tratou, né, com a Sabrina a questão da movimentação interna, todo o trabalho junto ao Movimenta, os apontamentos que fizemos, e isso tudo foi levado em conta. Ontem estivemos pessoalmente com a Sabrina, e ela nos falou então que teria um envio, né, de uma CE a todos os empregados para o tratamento desse novo Movimenta. Isso foi feito nessa semana, recebemos aqui de forma muito positiva, os colegas também empregados no WhatsApp também dando a importância relevante, né? Teve até um comentário muito bacana de um diretor nosso que nunca tinha visto já há bastante tempo aí, né, que essa importância, essa relevância que foi dada e o tratamento desse assunto. Então, fazendo um agradecimento especial à VIPs, fazendo um agradecimento especial à ANEAC, que trabalharam em conjunto por essa pauta que é importante. Então, o que a gente tem? A gente tem um reajuste da plataforma Movimenta. Ela
trouxe e importou os dados que já estavam lá cadastrados. A ANEAC também está entregando um relatório também do MOVA para colaborar, tá? Nesse sentido. Criou-se critérios bem transparentes ali de como seriam. Incluiu uma questão que ainda não existia, que era dando prioridade, né, aos colegas que estão numa representação indo para as suas filiais, que é a grande movimentação. É o colega que está no interior e quer voltar para a capital. Então criou-se ali, de fato, os critérios. Então a gente vai priorizar os colegas que são portadores uma necessidade especial, né? Eu até peço desculpas porque na hora que eu falo sobre isso eu troco o nome, né? Porque agora é PCD, né? Já há algum tempo. Eu participava antigamente de arquitetura hospitalar e falava PNE, que era portador de necessidade especial, que a gente tratava o idoso, tratava a pessoa grávida, e agora é PCD, a pessoa com deficiência. Então esse empregado, ele vai ter o tratamento especial, ele tem um tratamento prioritário, depois passa pelos colegas que estão de representação para filiais, e aí vem a ordem de inscrição no movimento. O comentário que fizemos a Sabrina é para que ela também observasse os colegas que com idade de caixa, né? Porque talvez você tenha o colega que está lá há 12 anos tentando, e aí fez uma inscrição no movimento posterior ao colega que entrou há 2 anos. Então a gente tem que também olhar, né, fazer esse checklist do colega que está mais antigo de caixa tentando fazer essa movimentação, e aí sim prevalecer também a ordem do movimento. Então, um assunto muito importante, mais um golaço, né, que a gente teve aí nessa atuação da diretoria. Eu agradeço muito a participação dos nossos diretores aqui na Matriz. Foi muito importante nessa organização, nesse novo mandato da ANEAC, ter aqui a participação da Juscelia, ter aqui a participação do Carlão, do Cadu, do Márcio. Então são 4 colegas que ficam na Matriz, né, e atuam diretamente em conjunto comigo, claro, mas que dão um tratamento especial porque estão aqui no corpo a corpo, frente a frente com os problemas e nos ajudando nas soluções. Então aqui o meu agradecimento a esses diretores também, e deixando esse assunto como um grande marco também, né, porque a gente está trazendo novos colegas. Eu fiz até uma brincadeira com a Salete no encontro da Advocef, informando que o presidente Carlos Vieira, mandei para ele também, ele carinhosamente me respondeu que ele seria o artilheiro do novo Maracanã de profissionais, né? Porque ele está superando inclusive o presidente Hereza em 2014. E ele me respondeu carinhosamente que todos nós somos craques e que a engenharia merece realmente o seu valor. Ela é o diferencial da nossa empresa. Nesse próximo mês, né, que está entrando, tem a participação também no Congresso com a Contec, onde as lideranças sindicais se reúnem, né, os presidentes também das federações e presidentes das entidades, tratando o nosso acordo coletivo. Então isso vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de junho. A ANEAC estará presente, né? A ANEAC inclusive já entregou os seus pontos de pauta, que nós nos referimos aqui. O foco nosso é muito direcionado ao saúde caixa, né? Onde a gente entende que para dar solução efetiva ao plano, todos os participantes devem contribuir. Então a gente entra com a solução, né, posta à mesa de que cada dependente faça uma contribuição fixa. Hoje a gente já tem um alarme muito grande aceso de que aumentou o número de 40 mil pessoas que usam o plano dependente, mas não pagam. Aumentou assustadoramente, está quase duplicando nos últimos 2 anos, e isso a gente não pode perpetuar, né? Então esse é o ponto de grande relevância. Então a gente tem 2 acordos aí muito firmes, um em setembro, tratando exclusivamente dessa pauta do Saúde Caixa. As reuniões já começaram, então tem reuniões a princípio fechadas com as federações nesse momento. A FENEAC participa, nosso presidente Carlos Castro já participou da primeira, na semana que vem tem outra aqui em Brasília, e depois abre-se a negociação em mesa permanente. Temos também a questão do ACT no final do ano, e então as lideranças sindicais se encontram em São Paulo
para esses tratamentos. E aí são não só Caixa, Banco do Brasil, outros bancos, mas falando da Caixa, a ANEAC então está trazendo a importância dessa estruturação, não só no banco, mas também na engenharia, e o olhar para a gestão profissional, a gestão técnica das nossas unidades. Falar um pouquinho agora da nossa GO, né? Muita coisa bacana, muita novidade, né? Agradecer ao nosso diretor regional, Herbert, o cara tá com muitas ideias. Ele, Juscelia, Marcelo Prado, teremos uma reunião no final de junho, lá em Recife, no Mar Hotel, para a gente dar o fechamento completo. Então estamos com muita antecedência, muito cuidado, muito critério, né, para transformar esse num evento diferenciado, no melhor evento que a gente já pôde proporcionar. Pelo menos nessa nossa gestão que iniciou lá em 23, começou no Rio de Janeiro, fomos a Salvador, fizemos o painel de engenharia, que foi algo muito importante à época, com a participação do presidente Carlos Vieira. E em Brasília também aqui discutimos muita coisa legal, bacana, né? Foi bem produtivo. E Recife eu acho que nós vamos fechar com chave de ouro. Estamos trabalhando para isso. O Herbert está sendo incansável lá, né, com as equipes que estão nos apoiando, a parte de cenografia, então tem muita coisa bacana. Então adiantar alguns spoilers aí para vocês do que vai acontecer. Então a gente sabe que a gente está numa parceria com o IBAP, estamos fazendo também ali no dia 23, começa o SEAD, então a gente está tratando com a Caixa também de nos apoiar, de levar, né, mais colegas para o SEAD na questão da hospedagem, né? Então a ANEAC está já contribuindo com hospedagem, passagens, né? Questão da alimentação, tudo isso de nossos representantes e do colegiado, mas a gente quer estender mais 2 dias de participação para a gente acompanhar na íntegra o SEAD. No dia 24 existem as palestras, dia 23 tem uma completa grade, vocês podem ver lá no IBAP, a grade de palestras já divulgadas, né, para o dia 23. No dia 24 a gente também inicia o nosso evento também com palestras, né, o encontro técnico no dia 24 no Salão Cícero Dias. E aí muito bacana, porque tem a participação de construtoras que estão nos apoiando, empresas que lidam com software nessa questão do BIM, o Cadu está trazendo essa novidade também. Vamos ter ali no foyer o Arena ANEAC, que é um palco, um talk show ali com os colegas do prêmio, né, que foram um sucesso nessa apresentação aqui no Melhores do Ano. Então eles vão participar do evento, vão falar um pouquinho mais sobre os seus projetos, convidar vocês associados a participarem do novo prêmio, o lançamento da nova premiação Melhores do Ano vai ser também feito lá. O colega Sérgio Link, muito interessante, a gente vai fazer um quadro com ele, confere o link. Um colega que já está na engenharia há muito tempo, quase 40 anos de engenharia, vai bater um papo conosco lá, recebeu o nosso convite com muito carinho em Fortaleza, vai estar presente conosco. Os próprios colegas ali, parceiros de software, falando um pouco, né, dessa transformação digital, do que está acontecendo, né, nesse nosso mercado, a evolução desse nosso mercado, dos produtos, softwares, plataformas que nos valorizam e contribuem muito em nossa dinâmica de trabalho hoje. No palco principal, nós vamos ter aí uma apresentação das construtoras que nos apoiam ali com um tema engenharia que transformam as cidades. Então a gente está trazendo construtoras de extrema relevância para o país, né, que transformaram com os seus projetos, com as suas obras, a cidade. Então tem cases de sucesso no Rio, em Recife, na Bahia. Então a gente tem esse convite aí de empresas e está sendo muito receptivo, muito bacana, né? Que eles estão querendo participar conosco desse evento. Claro que teremos um painel voltado, direcionado para a Caixa, falar um pouco sobre o FUNCEF, sobre o que está acontecendo no Saúde Caixa, o Sandro Brito também sendo convidado para dar uma palavrinha do que está acontecendo aí nesse primeiro momento, né, na Caixa, um painel da engenharia também nessa gestão aí em congresso, né, o Neuriberg
também está escalado para falar um pouco para a gente dessas tramitações em Congresso, o que a gente está vivendo nesse cenário no país. Uma pauta que vai ser incrível, que vocês não podem perder, foi sucesso na Advocef, será sucesso aqui na ANEAC, que é uma ANEAC mulher. Então vamos ter a participação da presidente Elô, da Social Caixa, a presidente Michele Venzo, da ANACEF, né? As nossas diretoras, a Juscelia, a Helena, tratando essa pauta, as presidentes, né, e vice-presidente da Advocef, a Melissa, a Linéia, todas convidadas também para participar, né? A Salete, que fez uma palestra também incrível, impactante, né? A gente vai tratar aí o tema Mulheres que Constroem a Caixa. Então, a gente sabe o papel fundamental da liderança, né, da mulher, e a gente quer trazer isso também para o debate. A gente vai falar um pouco também dessa questão das inovações, da inteligência artificial. Então a gente tem ali um tema específico que o Cadu está trazendo, que é em tempos de engenharia. É muito interessante, né, o tema, essa pauta, a gente falar dessa transformação digital, né, dessas soluções que tem feito diferença e relevância para o nosso dia a dia e para a entrega ágil e competente das nossas produções, né? Dos nossos relatórios, do nosso trabalho. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. É tanta coisa, gente, que a gente acaba esquecendo. O Ebert botou muita coisa aqui que... vai ter um quadro importante, muito interessante. Marco a sua entrevista. O Ebert sabe o nome, a gente vai tratar disso, mas é um estúdio que a gente está trazendo também para conversar com você associado, conversar com os palestrantes, dar essa opinião, dar sugestão. Então a gente vai ter ali o Marino comandando isso, nessas entrevistas, esse quadro de entrevistas ali também no auditório, né, no foyer, para poder trazer um pouco mais de conteúdo e dar esse termômetro, né, essa opinião do palestrante, de você associado, o que você achou, né, desse evento. Então é isso, tá muito bacana, né? A gente tem recebido aqui as imagens do pessoal que está executando o projeto de cenografia, a gente está muito feliz com essa organização, a gente está querendo que chegue logo, a gente quer que passe a Copa, né? Para poder já chegar a nossa AGO. Vocês têm feito as suas inscrições, ainda falta gente, né? Estamos aguardando vocês, já estamos comprando as passagens, hospedagem, está tudo já pronto para você que já se inscreveu, e a gente faz um convite. Quem ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, tem lá a participação do SEAD, você vai ser contemplado com isso, e a gente agradece aí a todos que vêm dando essa posição, né, que vem comentando, vem participando, vem se engajando, procurando saber o que vai acontecer. Isso nos dá uma alegria muito grande e um incentivo a mais para essa organização. Bem, espero que você tenha gostado desse material, foi muito importante, foi uma semana que a gente considerou com grandes avanços, grandes ganhos aqui em Brasília, né? A gente veio do Congresso da Advocef com muita coisa que a gente tratou lá, a gente trouxe para cá, a gente realizou aqui. Então foi muito positivo, espero que vocês gostem, espero que vocês divulguem, compartilhem, porque isso é muito importante, né? A gente faz com muito carinho, com muita dedicação, é um trabalho que a diretoria vem ampliando para trazer a transparência e informação para você. Muito obrigado.